Amores, como eu tinha dito ontem na live, que hoje eu trabalharia as competências em si quando nós falamos nas soft skills. Quando nós falamos nas hard skills, nós vamos falar nas habilidades técnicas, não é isso? E hoje o mercado de trabalho exige brutalmente de cada um que está ali procurando um trabalho ao sol, não é? Pois é, o sol nasceu para todos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e trabalho o autoconhecimento, ok? Hoje eu quero tratar aqui com vocês, obviamente, sobre hard skill e soft skill. E quando nós falamos nisso, eu chamo a atenção de vocês, porque em um mercado que nós temos, um mercado de trabalho cada vez mais competitivos, profissionais em busca de oportunidades que investem o seu tempo no desenvolvimento de hard skill e soft skill. Como assim? Gente, as empresas hoje, elas contratam as pessoas por causa das hard skills, mas elas são demitidas por causa das soft skills. Então, prestem atenção, acreditem nisso que eu estou dizendo, o mercado está cada vez mais propício a isso. Não queira tapar o sol com a peneira, não é isso? Porque se tapar o sol com a peneira, vai ainda entrar os raios solares da mesma forma como se nada tivesse acontecido. Ok? Oi, Manuel, queridão, seja muito bem-vindo. Super beijo, minha eterna professora, que lindo. Saudades, querido. Então, vamos lá. Quando a gente fala que o mercado de trabalho está dando tanta importância assim, que profissionais de recrutamento do RH, e muitas vezes o próprio RH, ele não tem essa condição de fazer alguns tipos de seleções. Então, vai precisar contratar uma empresa de fora só para fazer o recrutamento e seleção de alguns funcionários. E, gente, Silvia, são funcionários de alto escalão? Para alto escalão também, óbvio. A gente sempre vai precisar fazer essa análise. Os profissionais de recrutamento, né, e seleção, eles são especializados nisso. Só que você também precisa se especializar para isso, para não ficar ali. Nossa, eu não sabia que precisava ter isso. Puxa, eu poderia ter desenvolvido para concorrer à vaga. Isso mesmo. Poderia, né? Ó o verbo. Pretérito. Pois é. Então, não dá. Quando eu falo isso, o mercado de trabalho, ele sim dá tanta importância que hoje esses profissionais de recrutamento, de seleção, têm se atualizado ano a ano com a intenção, o intuito de saber especificamente quais são as principais skills que estão sendo solicitadas pelo mercado de trabalho. E, gente, Silvia, como que nós vamos saber isso? Para compreender como que vai fazer esta captação, como que o candidato vai se colocar nessa posição? Gente, os profissionais mais espertos, é claro, se empenham para aprimorar as suas habilidades, já existentes, obviamente, e quem sabe, é muito claro, desenvolver outras. Então, quando nós falamos sobre
a hard skill e soft skill, nós precisamos ver isso. Mas, Silvia, o que são hard skill e soft skill? Quando nós falamos isso, eu quero trabalhar claramente para que vocês não confundam as terminologias. As hard skills são as habilidades técnicas que podem ser comprovadas. Como que eu posso comprovar? Gente, são aquelas habilidades técnicas que você aprende na graduação, em cursos, treinamentos, nas minhas lives. Em processos seletivos, aquela pessoa que está ali fazendo a seleção, o recrutador, ele pode avaliar a sua performance nas hard skills por meio do seu currículo. Aí vai olhar lá, nossa, formado aqui, muito bem, excelente universidade, fez tais cursos. As hard skills, elas ficam mais fáceis, óbvio, de serem comprovadas, porque a gente apresenta o certificado, apresenta ali o currículo, e muitas vezes, mesmo com o currículo, a gente precisa passar por uma entrevista técnica, ou até mesmo uma prova avaliativa, para saber como que você desenvolveu essa hard skill. É muito valioso. Eu quero frisar novamente. É muito, mas muito valioso correr atrás dessas habilidades. Isso garantirá a você muito mais vantagens competitivas no mercado de trabalho. Se você deseja realmente se destacar, vai fazer isso. Por quê? Seja você um iniciante de carreira ou um profissional já há um bom tempo consolidado no mercado, precisamos sempre aprimorar os nossos conhecimentos, estudando e se atualizando constantemente. Eu sempre falo o quanto é importante estudarmos. E quem me conhece sabe perfeitamente bem que eu não paro de estudar. Eu estou sempre estudando alguma coisa. É importante? Sem sombra de dúvidas. E eu sempre digo aos meus alunos, o conhecimento não ocupa espaço aqui, na nossa cachola. Oi, Vinícius, lindão. Seja bem-vindo. Ok? Então, as hard skills são, na realidade, essas habilidades técnicas que você pode demonstrar mediante o seu belo currículo. Mas, meus amores, quando nós falamos na soft skill, as soft skills são habilidades comportamentais. Elas são subjetivas e não são avaliadas, geralmente, de forma prática. Como assim? Como que elas podem ser avaliadas? Muitas vezes, elas estão conectadas à inteligência emocional, a relacionamentos interpessoais, habilidades cognitivas, entre outras. Mas, gente, por ter a soft skill um caráter imaterial que você não tem como comprovar, só pode comprovar por meio, por exemplo, de uma entrevista, de uma dinâmica de grupo, com um objetivo muito claro para mapear essas habilidades comportamentais daquele candidato. Amores meus, muitas vezes, o que acontece? As pessoas são contratadas pela hard skill. Tem aquele currículo maravilhoso, mas serão demitidos por causa da soft skill. Não sabe conviver com o outro. Se não sabe conviver com o outro, sinto muito. Para muitos e muitos ficarão à margem ali na busca de trabalho porque não tem
esta habilidade, esta competência, na verdade, de comportamento. Como que você se comporta? Então, se nós estamos falando que é um caráter imaterial, eu não posso tocar. Eu posso observar. E esta observação, ela ocorre muitas vezes quando você já está empregado. E aí você quer subir de cargo. Sem sombra de dúvidas, todos que irão galgar um outro cargo, pode ter certeza disso, que passarão por essas avaliações para saber se você realmente é capaz. Por quê? Porque eles não vão perder tempo dando um cargo para uma pessoa que não tenha soft skills suficiente. Para um cargo de direção, para um cargo de comando. Observem. Então, quando eu falo do grau de importância, a importância das hard skills e a importância das soft skills, sem sombra de dúvidas, marca aquele candidato frontalmente. Então, ao falarmos da importância agora das hard skills, as habilidades técnicas estão cada vez mais presentes nas empresas. Por meio delas, o gestor que está ali gerindo tudo pode determinar uma área de atuação específica para aquele colaborador relacionado ao nicho de mercado, por exemplo. Agora, se a gente observa que aquele indivíduo, o gestor está olhando ali, o líder, ele não tem hard skill para isso. Significa que quando você busca estas hard skills específicas, a sua empresa também passa a segmentar de maneira automática, reforçando assim o conhecimento específico de uma determinada área, se tornando uma autoridade no tema. Naquela questão, você pode se tornar esta autoridade, mas você pode ter a autoridade na hard skills. E se não tiver na soft skill, vai perder o trabalho. Pode ter certeza disso. Então, quando eu falo desse grau de importância, é com isso que o próprio profissional acaba sendo beneficiado. Uma vez que ele pode se tornar uma referência no mercado por conta desta habilidade que ele desenvolveu. Mas se ele desenvolveu esta habilidade, ele precisa também fazer algumas observações. Uma vez que você tenha uma experiência já comprovada de uma hard skills, a chance de ser disputado por empresas muito maiores, podendo concorrer a melhores vagas, colocações no mercado de trabalho e, consequentemente, o seu salário. Muito, muito melhor, ok? Você poderá disputar vagas específicas em que uma capacitação, né, de domínio de alguns softwares, de linguagens de programação, por exemplo, hoje em dia, gente, faz parte de requisitos obrigatórios para as empresas. Então, quando nós pensamos nessas hard skills, mesmo assim, caso a experiência não te dê tanta segurança assim, de outras habilidades técnicas, pode servir para auxiliar determinadas skills, dando assim mais um destaque para o seu currículo. Mas você pode desenvolver isso? Claro que pode. E quando eu falo que as principais hard skills para o mercado de trabalho têm sido buscadas em bases sólidas, com mais 660 milhões de usuários cadastrados nesta plataforma. E qual é, Silvia, que você está falando? Aquela rede social maravilhosa que se chama LinkedIn. A LinkedIn, ela vai anunciar
as hard e soft skills. E aí você vai ter que demonstrar que você tem. Tenha as duas, por favor. Ok? Oi, Laila, tudo bem? É muito comum esses hard skills atuarem em decorrência da visitação de dados de forma analítica à construção de uma melhor estratégia. Então, quando eu falo que o LinkedIn, ele faz isso, ele faz essa busca toda, é por causa dessa pesquisa, desses dados, desse algoritmo. Então, nós precisamos observar isso. Eu vou falar bem rapidinho as principais hard skills para o mercado de trabalho que têm sido amplamente buscadas no LinkedIn, tá? Blockchain está em primeiro lugar, que é aquela maneira, né, de nova e segura de armazenar dados, de validar, autorizar e enviar os dados por meio digital. Esse conhecimento, é claro, está cada vez mais e mais necessário por conta do quê? Do conhecimento de informação. E esse conhecimento de informação e da informatização nos mercados de trabalho, de ambiente, vai buscar da verticalização dos seus serviços por multinacionais. Não tem como fugir. Não dá, meus queridos. Também nós temos um outro trabalho, né, da Hard Skills, que tem sido buscado amplamente, que é a Cloud Computing, que é a computação em nuvem. Esse serviço que vai permitir o uso de recursos de forma remota. Gente, hoje nós estamos trabalhando de via remota em muitos e muitos trabalhos. Então, é importante pensar nisso, que essa computação em nuvem, hoje, que ela é feita, né, da forma remota, esses recursos, a gente hoje está desenvolvendo esses trabalhos de forma remota. Eu leciono também em universidade, além do meu curso e outras palestras, mas eu faço isso por via remota. Mas se dá qualquer tipo de problema nos equipamentos, tem como a gente acionar a UTI e que esse TI vai, óbvio, analisar o que está acontecendo. Eu não preciso ir, por exemplo, até a universidade para levar o equipamento, que de forma remota também já consegue resolver muito as coisas. Então, atualmente, esse tipo de hard skill é necessária principalmente para quem deseja impulsionar os seus negócios no meio digital, além de oferecer soluções mais rápidas e muito mais globalizada. Como eu disse no início da minha live de hoje, o curso que eu montei, que é a vida que vale a pena ser vivida, ele é 100% online. Então, está todo hospedado na plataforma da Hotmart. Ninguém precisa sair de um lugar nem para o outro. Eu não preciso ir até a Hotmart e você também não precisa ir até uma sala de aula. Na sala da sua casa é resolvido. Dentro daquelas principais hard skills que eu estou tratando do mercado de trabalho, a terceira é a inteligência artificial. A inteligência artificial, né, consiste na criação de robôs, de algoritmos, soluções personalizadas, com a finalidade do quê? De automatizar os processos. Hoje, isso é cada vez mais presente. Além de apresentarem, queridos, soluções organizacionais certeiras, elas são responsáveis por maior produtividade e, óbvio, uma valorização imensa do ambiente de trabalho. Oi, Ricardo Rodrigues, estou no autoconhecimento agora, eu acho bom, queridão.
Eu separei outras, mas que eu também não vou adentrar, mas eu só vou citar para aqueles que estão aqui e queiram, né? O que será que estão procurando, né? Sobre hard skills no mercado de trabalho, né? UX Design, marketing de afiliados, ciência de dados, linguagem de programação, análise de negócios, tudo isso faz parte da grande busca das principais hard skills. Ok? E agora, quando a gente fala das soft skills, quais são as principais para o mercado de trabalho? Eu nem preciso dizer que as principais soft skills para o mercado de trabalho, ela engloba relacionamento interpessoal, conforme eu já falei agora aqui no início da live. Quando a gente fala isso, é imprescindível. Ainda, queridos, com base lá nas buscas, nas pesquisas do LinkedIn, foram definidas essa lista que eu vou passar para vocês, que as empresas estão procurando soft skills, as empresas em 2020. O ano que todo mundo falando de desemprego, que está tudo ruim, que isso, que aquilo outro. Eu sempre vou dizer, a gente precisa aprender a canalizar as nossas energias. A energia que está sendo canalizada é para qual lado? Tem a Covid? Tem muita gente morrendo? Tem coisas ruins acontecendo? Tem. Mas você vai focar 100% naquele tipo de vibração, de energia? Não. Então, eu saio de casa quinzenalmente. Ontem foi Páscoa, eu fotografei o meu almoço, eu almocei, eu e Deus. Olha isso. Então, eu me amo, está tudo bem. Autoestima, gente. Puxei para minha mãe. Eu brinco que a mamãe tem autoestima rojão. Então, isso faz parte, parece uma brincadeira, mas faz parte da soft skills, gente. Nós não podemos fugir disso. Essas ideias, elas auxiliam os colegas, claro, na construção de novas outras ideias e mais ideias que têm o quê? Uma natureza colaborativa. Precisamos dessas colaborações. Então, vamos lá. Vou falar das principais soft skills para o mercado de trabalho. A primeira delas, quase que a Luciana matou aqui, que ela colocou: adoro suas aulas, sempre assuntos modernos e atuais. Gente, a primeira soft skills que o LinkedIn colocou que as empresas estavam buscando é criatividade. E gente, o terreno fértil é minha cabecinha. Minha cabecinha fica sempre a mil pensando nas criatividades. A minha equipe do Instituto sabe que eu diga. Então, a criatividade é a principal soft skill procurada por empresas e independente das funções e nichos de negócio. Ou seja, lide sempre de forma criativa diante de problemas complexos, não deixando de apresentar essas soluções em processos de recrutamento e seleção, gente, que vocês estiverem participando. Porque o recrutador, ele vai colocar alguma coisa para te deixar ali, desconcertado, fora do eixo, para sentir como que você lida naquela situação e se você tem a criatividade para fazer algo diferente. Presta atenção. Segunda principal soft skill para o mercado de trabalho: colaboração. Eu já falei aqui hoje. Colaboração. Profissionais com perfis colaborativos sabem que as suas hard skills, somadas às hard skills dos outros colegas, podem alcançar os melhores resultados em prol da empresa. Por isso, a habilidade de colaboração
é uma das mais, eu vou dizer de novo, mais importantes quando o assunto é soft skills, principalmente por ser essencial para o trabalho em equipe. Quando a gente fala de trabalho em equipe, é primordial que você saiba ter colaboração. Pessoas, empregados, colaboradores que não desenvolver a soft skill de colaboração, gente, não consegue trabalhar em equipe. Lamentavelmente. Terceira principal soft skill para o mercado de trabalho: adaptabilidade. A adaptabilidade é uma das soft skills necessárias para o mundo moderno. Gente, olha o pandemônio que nós já passamos, 2020, estamos aqui em 2021. Reparem nisso. Então, é claro que é necessário. Nós estamos vivendo em constantes mudanças nos ambientes organizacionais também. Olha, com a pandemia, essa mudança de home office, né, Vaninha? 100% home office. A Vaninha, eu vou dar um exemplo dessa lindona. A Vaninha, que trabalha numa empresa lá de Florianópolis, ela deixou uma outra e entrou nesta empresa. Por quê? Porque o contrato de trabalho que ela firmou é 100% home office. É isso aí. Por quê? Porque pode trabalhar de qualquer lugar, amores. Posso ir lá para o interiorzão? Posso ir lá para o interiorzão. Eu não estou amarrada num determinado local. Então, quando nós adentramos na pandemia, tudo isso, aquilo que demoraria, gente, sinceramente, 5 até 10 anos, para que todos nós, isso aí, busquei meu objetivo e consegui. Boa! Nada como umas boas aulas de coach. Então, quando a gente observa isso, é fundamental. Porque aquilo que demoraria de 5 até 10 anos, nós precisamos mudar e nos adaptar em menos de um mês. Eu digo por mim na universidade que eu leciono também, que é uma grande universidade. E isso, gente, fez com que a gente entrasse na pandemia. Brasil, acho que a última vez que eu entrei em sala de aula, acho que foi 16 de março, presencial, de manhã. À noite eu já não fui. E aí, a partir disso, a gente já, tudo home office, trabalhando 100%. Peraí, da noite para o dia? Da noite para o dia. Então, quando nós falamos nesta adaptabilidade, a cada dia, uma nova realidade é apresentada para a gente, aos diferentes tipos de profissionais, e quem possui essas características comportamentais, queridos, vão ganhar destaque, visto a sua facilidade, ó, de camaleão, de mudar de cor, de se adaptar. Eu brinco, mas é uma brincadeira muito séria. É Darwin puro, queridos. Darwin não dizia que as pessoas, né, seriam os seres mais fortes, se adaptariam melhor? Quem vence? Aquele que se adaptar. No mercado de trabalho também. Oi, Luciana, sim, você consegue unir todo o seu conhecimento de história, filosofia, experiência de vida com a prática do dia a dia, acho ótimo. Linda! Obrigada, Lu! Então, esta soft skill, ela é importantíssima. Olha uma outra, também buscada pelo LinkedIn. Inteligência emocional. É a quarta mais buscada, tá, gente?
em inteligência emocional pelas empresas no ano de 2020. Essa é a capacidade de lidar com as suas próprias emoções e, principalmente, como responder às emoções de outras pessoas, queridos. Por isso que a inteligência emocional, ela é primordial. O século XXI é o século que nós temos que parar e olhar cada um para dentro de si mesmo. Esta soft skill é importante porque está relacionada diretamente ao modo como um profissional se sente e reage ao comportamento dos colegas. E, amores, eu digo, a inteligência emocional, quando você tem ela desenvolvida, não é só para lidar com os próprios colegas, mas lidar em todos os ambientes, em todos os tipos de relacionamento. Quinta principal soft skill buscada para o mercado de trabalho pelas empresas no ano de 2020. A persuasão. Essa é uma das soft skills mais valiosa para uma empresa. Está relacionada à característica da persuasão. Porque profissionais com essas habilidades persuasivas são capazes de passar as suas ideias de projeto, mas também de convencerem seus colegas e interessados que a sua solução ali é uma boa saída, é a melhor que está sendo apresentada naquele momento. Então, para desenvolver esta soft skill, é necessário ter uma boa oratória, saber se apresentar e defender as suas ideias. Eu sempre vou dizer isso. Precisa ser persuasivo, precisa. Então, queridos, a inteligência emocional é uma habilidade essencial para as nossas vidas. Nós não podemos passar a nossa vida sem desenvolver isso, seja no âmbito profissional, pessoal. Quando a gente fala de todas, né, estas soft skills, hard skills, que é importantíssimo, importantíssimo. Nós não podemos fechar os olhos a isso. Eu tratei no meu webinário, na quinta-feira, quem perdeu, corre lá, tá lá no YouTube, disponível para assistir. Eu tratei sobre as características da personalidade, que ela vai mudando segundo as influências que nós sofremos. É primordial que a personalidade nada mais é do que aquele conjunto de características que me marca. Marca você, marca a mim. Segundo o quê? Segundo a percepção que vem de fora. Ou seja, todos nós temos características que o meio influenciou. E nos influencia, queridos. Então, a gente precisa observar estas coisas. É primordial. Nós não podemos deixar passar. Nesse momento, eu digo, põe o pé no chão, acorda, ainda há tempo. Enquanto nós encontramos milhares e até milhões de pessoas desempregadas, reclamando porque não consegue arrumar trabalho, nós temos várias empresas no Brasil, no exterior, e aqui, nacionais e multinacionais, que estão buscando esses tipos de profissionais. E não encontra. E aí vão ficar reclamando que estão desempregados? Ou não desenvolveram as suas hard skills e nem as suas soft skills. Oi, Ricardo, esse hard skill está me deixando soft. Ótimos conceitos. Meu bem. Isso mesmo, queridão. Você não tem perdido as minhas lives, então tem se desenvolvido muito, muito as suas soft skills.
Oi, Vaninha, muitas vagas e sem profissionais. Olha só, a Vaninha trabalhava numa multinacional, pediu demissão na quinta, sexta-feira ela estava empregada, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Então, o mercado de trabalho está precisando de profissionais? Está. E profissionais capacitados. Capacitados com as duas, hard e soft skill. Não dá para ter uma só. Por quê? Porque você pode ser contratado pela hard skill, mas vai ser demitido, desligado pela soft skill, de não saber lidar com o outro. Então, queridões, atenção! Quando eu falo o seu autoconhecimento valorizado vai fazer a diferença na sua vida, você ainda não se ligou nisso. Então, muitas e muitas vezes, a gente acaba se deixando levar pela onda daquelas outras pessoas que estão ali deprimidas, mal. Tem um mentor meu que eu gosto muito, eu até anotei, ele falou ontem assim, me perdoem o vocabulário, hein? Ele disse o seguinte, quando a água bate na bunda, todos os dias vira segunda. Eu achei perfeito. O que significa isso? Quando você tem que realmente fazer, você vai correr e vai fazer. Mas é tão fácil a gente dar desculpas. Chega de desculpas. Chega! Mas a gente adora contar, sabe aquelas historinhas no ouvido da gente? Adriele, você ri, mas a gente conta. Olha que é uma interessante a mente, a cabeça da gente, o nosso comportamento. Nós contamos historinhas para nós mesmos. E fica ali, na cabeça. Queridos, criança só faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. E aí eu sempre vou perguntar, o que vocês querem ser? Adultos ou criança? Porque criança tem um monte. Um monte de criança com 30 anos vivendo na casa dos pais. Com 40 anos vivendo na casa dos pais. Então, adulto, vamos lá. Comece a se questionar. Será que eu estou fazendo parte desse mundo medíocre? E, amores, quando eu digo medíocre, é a média, mediano. Mas tem muita média, muitos medíocres que nos puxam para baixo. Nós precisamos mudar essa frequência. Eu tenho falado nas minhas lives, você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Com quem que você está andando? Precisamos de pessoas que nos incentive a buscar o nosso sonho, que nos incentive a mudar de vida. Qual é o seu propósito? Eu falei na live de quinta-feira, lá no meu webinário, o interesse é uma fonte de paixão. O propósito, a intenção de contribuir com o bem-estar de outras pessoas, é outra. E aí as paixões maduras das pessoas que têm garra dependem de ambas. Depende do quê? Depende da paixão, depende do propósito. E eu sempre tenho os dois na minha vida. Ok? Então comece a se questionar, questione. Não aceite simplesmente. Temos que ter garra, temos que ter gana, temos que ter vontade. Mas é claro, isso é uma conversa para um outro dia. Eu digo, eu ajudo pessoas a se tornarem as protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Tá onde? Tá lá no mundo das ideias, né? Aí eu brinco, tá lá no mundo das ideias, na cidade platônica de Platão, que é o mundo das ideias. Quando que vai vir para a realidade?
tá? Então, a gente precisa fazer alguns exercícios. Amanhã, eu vou ensinar uma ferramenta fantástica. Não percam, hein? E não cheguem atrasados. Sabrina, Ricardo, Vaninha. Vou ensinar uma ferramenta fantástica, fantástica, fantástica. Agora eu quero que vocês parem, pensem aonde vocês querem estar daqui a 5 anos. Pararam para pensar? Coloquem no chat para mim. Claro que se puder. Se não, faça o exercício só para você, ok? Aonde você quer estar daqui 5 anos. Nós precisamos sempre fazer essas projeções. Se a gente não projeta, não cria aqui na mente, não tem como realizar depois. Por que, Silvia? Porque precisa ter um passo a passo. Amanhã, amores meus, vem comigo que você vai se dar bem. Queridos, gratidão é o que resume o meu coração. Que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, amores. Super beijo. Hoje eu vou colocar um vídeo daqui a pouco, super, super legal. Entra lá, comenta, compartilha com os amigos, vamos rir juntos. Super beijo. Tchau. Obrigada, pessoal.